Olá, olá, meus queridos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula de história comigo, professor Luiz Eduardo. E hoje nós iremos falar sobre a Grécia Antiga, essa importante civilização que nasceu entre o Mar Egeu e o Mar Jônio, que influenciou profundamente o pensamento ocidental. Sobretudo, ela é criadora de inúmeros valores como filosofia, retórica, democracia, teatro, política, reflexões epistemológicas e outras questões bastante importantes que ainda hoje são utilizadas por nós. Por isso, nós veremos toda a história grega, né, que se origina ali no ano 2000 a.C., né, e tem o seu apogeu ali entre o período clássico e o período arcaico. Então nós veremos as principais características desse importantíssimo império que muito contribuiu para para a formação do pensamento ocidental e também para a formação do pensamento de civilizações da sua época que acabaram dominando os gregos de alguma forma. A exemplo dos macedônicos, né, quando conquistaram os gregos ali com Filipe II, depois Alexandre o Grande e depois os romanos, né. Essas duas importantes civilizações muito nutriram do legado cultural, religioso e filosófico que os gregos construíram. Então, a civilização grega ela não foi uma civilização grande em relação à sua política expansionista, como as demais civilizações que a gente já estudou até aqui. Mas foi uma civilização muito importante pelos valores que ela nos deixou, pelos valores que foram construídos por elas, né? Valores que nós já citamos aqui. Dentre eles, um dos mais importantes, que é a filosofia, que é considerado a mãe de todas as outras ciências, tá certo? Então, nós vamos passar a ver aí as principais características da região grega, beleza? Primeiro nós vamos ver a questão da localização geográfica, tá bom? E aí nós temos algumas características, né? Porque nós temos regiões que, apesar de serem pequenas, são extremamente férteis, né? Que contém aí algumas planícies isoladas, né? E a região e há regiões com inúmeras montanhas. E essas montanhas, né, que acabam sendo ali uma forma de proteção natural a essas pequenas cidades, né, que se encontravam no litoral ali, ou entre o Mar Egeu, ou entre o Mar Jônio, ou entre o Mediterrâneo, né, acabavam favorecendo a navegação e as comunicações através do mar. Então também os gregos foram um povo semelhante aos fenícios, não tão grandiosos quanto os grandes fenícios que navegaram, né, e utilizaram o mar Mediterrâneo ali como uma forma de manter a sua economia em ascendência, mas utilizaram também a navegação e a comunicação ali para manter a sua economia acesa, tá bom? Então aqui nessa região é a região de localização geográfica do Império Grego. Vocês percebem que ao nosso lado direito nós temos o Império Persa. Né? E toda essa parte rosa é a parte aí onde serão constituídas as principais cidades-estados gregas, tá? Ou também chamadas de polis, que nós veremos um pouco mais à frente. O que seria a polis, já resumindo e dando uma introdução sobre isso? Polis seriam as cidades-estados. Cada cidade terá um rei com uma própria política, com suas próprias leis, né? E assim sucessivamente. Diferentemente de outras civilizações, como por exemplo assírios, babilônicos, né? Que eram civilizações que tinham um rei, um monarca absolutista, aqui na Grécia nós não teremos isso. Cada cidade terá o seu rei, todavia elas formarão aí um império, ainda que às vezes bastante fragmentado, mas também unificado. Unificado pelas questões culturais, unificado pelo grego, né, pela língua, unificado pelos comércios que eram estabelecidos entre essas cidades. E nós vamos ter cidades importantíssimas que serão criadas aí nessa região. Tá? Cidades, inclusive, que são citadas dentro da narrativa bíblica, como, por exemplo, a cidade de Éfeso, a cidade de Corinto, a cidade de Tessalônica, a cidade de Filipo. Né? Então nós vamos ter muitas cidades aí que serão extremamente famosas, né, pelo legado cultural e religioso que deixaram, tá bom? As duas principais cidades que nós estudaremos aqui será a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, tá? Mas nós temos outras cidades famosas também, como eu já falei para vocês, a exemplo de Creta. E na verdade, né, os gregos acabam ali no período creto-miceno, que é o período também chamado de período pré-homérico, que nós vamos ver daqui a pouco. Foi a região onde se iniciou ali a coalizão entre o povo micênico, né, de origem ali dos aqueus,
e o povo cretense. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente, tá bom? Essa é a localização geográfica para que você entenda aí do que nós estamos falando, né? Então nós estamos aí entre o Mar Egeu e o Mar Jônio. E aqui nós temos o Império Persa, ou seja, nós estamos na parte sul ali da região que nós já estudamos, chamada de Crescente Fértil. Então, o período da periodização. Então, nós temos alguns períodos aí no Império Grego. O primeiro deles é chamado de período cretomiceno, ou também chamado de período pré-homérico, ou seja, o período que seria antes de Homero, tá? Que data aí aproximadamente do ano 2000 a.C., tá? Com a chegada ali dos povos pelasgos, que eram povos nômades e que chegaram nessa região e se tornaram povos sedentários. E que a partir dos pelasgos, então, nós teremos aí a formação dos povos aqueus e jônicos, beleza? Bom, depois nós vamos ter o período homérico, né? E o período homérico nós estamos falando, obviamente, do ilustríssimo poeta Homero, criador, né, de uma das famosas, de duas famosas obras gregas mais conhecidas aí de todos os tempos, talvez, né? Que é a Ilíada e a Odisseia de Homero, né? Onde ele narra as aventuras ali de Ulisses, né? E também traz algumas ideias relacionadas aí a ideias daquilo que nós chamamos de catábase, que é a descida da alma ao mundo dos mortos, né? Então os gregos, a exemplo de Homero, de Platão, trabalharam muito com essa questão da imortalidade da alma, muito mais em Platão do que em Homero, mas em Homero nós já temos algumas características, né, inerentes a essa questão, atinentes a essa questão da imortalidade da alma, né, também trabalhada entre os pitagóricos, e que serão ali, desaguarão ali na filosofia de Platão. Beleza? Então essa ideia de catábase, né? E quando você lê Homero, e eu indico que leia porque são duas obras e que fazem com que nós compreendamos a origem do pensamento ocidental, você vai ver muito narrativas que são escritas pelo poeta Homero, que estão presentes no mundo dos mortos, onde ele está tratando de almas que já morreram fisicamente há muito tempo, mas que estão ali no mundo dos mortos, né? A exemplo de Agamenon, de Ulisses, né? E assim sucessivamente. Bom, aí eu quero indicar para você algumas obras, obviamente, porque é uma área que eu estudo, é uma área que muito me interessa e eu já tenho pesquisado sobre essa área já há alguns anos. Bom, eu tenho aqui esse livro, que é um livro bastante interessante, que é o autor dele é um dos maiores helenistas, né? Aí do mundo aí, foi professor da UNB, que é o professor Eudoro de Souza, né? Patrônomo do Departamento de Metafísica da UNB. Catábases, estudos sobre as viagens aos infernos da antiguidade. É um livro muito bom, produzido aí pela Arcai, né? É um livro extremamente interessante para que você compreenda, né, essas narrativas que são tratadas dentro desses períodos homéricos, dentro do período homérico, melhor dizendo. Depois eu tenho uma outra obra que é excelente também, que é a obra de Alberto Bernabé, tá? Chamada de Platão e o Ofismo, Diálogos entre Religião e Filosofia. Também é uma obra muito boa, o capítulo 10 trata muito exaustivamente essa questão da catarse, da descida ao mundo aos mortos, que é uma narrativa muito, 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 muito natural dentro dos escritos gregos, tá bom? E é por isso que eu estou mencionando ela para vocês aqui. E um dos maiores clássicos, né, de Platão, que é A República, que tem espanhol, porque eu comprei esse livro quando eu estive fazendo intercâmbio no Uruguai, né? Então, A República, beleza? A República de Platão. E aqui é onde ele trata, né, sobre a questão da imortalidade da alma, da catábase, descida aos mortos. São diálogos muito importantes que dão origem à formação do pensamento ocidental. Beleza? São 3 obras aí que você pode ler, além de a Ilíada e a Odisseia. Eu não vou mostrar para vocês porque senão eu teria que pegar aqui e mexer aqui na biblioteca e tal, uma bagunça meio por aqui hoje, mas depois eu vou mostrar para vocês a Ilíada e a Odisseia. Bom, depois nós temos aí o período arcaico. O período arcaico de 800 a 500, caracterizado pela formação da cidade-estado grega, que é a polis. Então eu quero que você tome nota disso. Tome nota disso. É no período arcaico, entre 800 a 500, que nós temos aí a criação e a formação das cidades-estados, as polis. A polis é a principal característica da política administrativa grega. Como eu já falei para vocês, diferentemente de outras civilizações, os gregos terão polis, onde você vai ter um rei, né, com legislações próprias, com economia própria, né? Às vezes essas cidades, né, um rei
entrava em guerra com outro rei, mas a característica cultural, a característica linguística, né, a característica filosófica e religiosa era que fazia de todas aquelas cidades gregas um império que ainda meio que fragmentado, mas mesmo assim unido, né, e coalizado pelas questões culturais. Depois nós temos o período clássico, que vai do século V ao século IV, período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural, consolidando a cidade-estado como formação de organização política. É no período clássico que nós temos então o surgimento da filosofia, meus queridos. A filosofia, que é considerada a mãe de todas as ciências. Então, a filosofia nós dividimos elas em alguns períodos. Por exemplo, nós temos o período pré-homérico, né, que é o período ali onde nós temos, pré-homérico não, corrigindo, período pré-socrático, que é o período antes de Sócrates, tranquilo? Aí nós vamos ter filósofos importantes como Parmênides, Zenão de Elão, Anaxágoras, Anaximandro, tá? E outros filósofos que são importantes ali, os pitagóricos, que são muito importantes ali para o período pré-socrático, período antes de Sócrates. Aí nós temos o período socrático, que é quem? Sócrates, Platão e Aristóteles. E a origem da filosofia. Beleza? Então nós temos aí esses três importantes filósofos do período socrático, Sócrates, Platão e Aristóteles, onde os maiores e melhores tratados sobre filosofia, sobre a questão do amor, do ódio, da cultura, da estética, né, e coisas relacionadas à reflexão profunda e ao refinamento do discurso, né, assim também como retórica, oratório e coisas do tipo, né, e a própria questão da metafísica, de se trabalhar essa questão da imortalidade da alma, estão presentes dentro dos escritos desses três importantes filósofos, Platão, Sócrates e Aristóteles. Beleza? Depois aí nós temos o período pós-socrático. E aí o período pós-socrático é o período das escolas, né, filosóficas. Os sofistas, os epicuristas, os ceticistas, né, os estoicistas e assim sucessivamente. Então nós teremos a formação de escolas, né, que irão abraçar um discurso filosófico e então irão construir ali a sistematização das suas próprias ideias. Por isso que o período clássico ele é o período de ascendência da política administrativa também, porque é o período de auge da polis, mas é também um período de origem da filosofia, né, da sistematização das ideias filosóficas. E aí, por último, é o período helenístico, né, o período já de decadência, quando o Império Grego vai ser dominado pelo Império Macedônico ali de Alexandre o Grande, Filipe II, e depois, posteriormente, será dominado também pelo Império Romano. Mas como já diz Mário Curtis Giordani, um escritor que escreve muito sobre a Antiguidade Oriental Clássica, e ele escreveu muito sobre Grécia, ele diz que, apesar dos macedônios e dos romanos haverem conquistado os gregos dentro de uma visão de política expansionista, os gregos acabaram conquistando os macedônicos e os romanos culturalmente. E essa é uma grande verdade. Né? Os romanos e os romanos e os macedônicos acabaram sendo conquistados culturalmente, filosoficamente pelos gregos. Portanto, esses são os períodos aí de periodização do Império Grego. Beleza? Bom, dando continuidade, então nós vamos falar um pouco sobre o período pré-homérico, né, que é esse período inicial da formação do Império Grego, e aí nós temos os povos pelásgicos, que eram povos ali que estavam ali na pré-história, né, entre o período neolítico, o período da Idade dos Metais, e aí então eram povos nômades e que acabam então chegando à região do futuro Império Grego, né, no ano 2000 a.C. E aí eles tornam-se povos sedentários nessas regiões, né? E aí então a partir dos povos pelásgicos, nós teremos então a formação dos aqueus, jônios e eólios. São os primeiros povos ali, de fato, gregos. Né? Os pelásgicos têm origem desconhecida, né? Eram povos nômades, obviamente, e que mais tarde acabam então se sedentarizando ali na região grega, beleza? E aí então eles dão origem a esses povos, né? Aqueus, jônios e eólios. Os aqueus terão um contato direto, tá? com os cretenses, que é uma região ali que ficava ao sul, mais ao sul da Grécia Antiga. E aí então eles acabarão conquistando os cretenses, né? E aí a partir dessa conquista, né, quando os aqueus invadem
Creta, nós temos então a fusão dessas duas culturas, e aí nós temos a civilização creto-micênica, tá? Que controla todo o Mediterrâneo Oriental. E aí então nós temos então o ponto de partida da civilização grega, tá? Os povos pelásgicos, que seriam os povos pré-históricos, que chegam então na região ali, na região onde seria o futuro Império Grego, que dão origem aos povos aqueus, jônios e eólicos, né? E os povos aqueus, em comunicação com os cretenses, depois acabam conquistando os cretenses, e nós temos a fusão dessas duas civilizações, e aí então temos o pontapé inicial da formação da nossa Grécia Antiga, beleza? Bom, essa é a região, tá? Percebe-se aqui, ó, Creta está aqui, né? Creta está mais ao sul, né? Do Mar Egeu e do Mar Jônio, tá? Mar Mediterrâneo. E aqui nós temos as principais cidades, né? Aqui nós já temos Éfeso, Mileto, né? Temos Corinto, Atenas e Esparta, né? Que são as duas principais polis aí da região grega. É uma região geograficamente envolta em ilhas, tá bom? Envolta em muitas ilhas. Então essa parte aqui com essa hidrografia extremamente rica, né? Aqui em cima nós temos o Mar Negro, é o que possibilitava então a comunicação via navegação entre essas cidades, entre essas regiões, né? E aí nós vamos ter o comércio sendo difundido por toda essa região, por toda essa área, beleza? Será uma das formas de economia do Império Grego, né? Não, claro que não é exemplo dos fenícios, que foram ali os primeiros povos da antiguidade a cair no mar, né? A utilizar o mar a fins de manutenção da sua própria economia, né? De ascensão da sua economia também. Mas os gregos também serão povos aí que utilizarão o mar, né? Para a comercialização dos produtos que eram produzidos dentro de cada uma dessas cidades. Então cada uma dessas cidades aqui terá uma produção bastante específica e monopolizada, né? Então é o que vai fazer então com que o comércio gire aí dentro dessas cidades através do Mar Egeu, do Mediterrâneo, tá bom? Bom, a Guerra de Troia, na verdade, alguns historiadores afirmam que ela é uma lenda, outros afirmam que de fato ela aconteceu. Então nós não temos um consenso entre os estudiosos se de fato ela aconteceu ou não. Ela é narrada na Ilíada e na Odisseia de Homero, por isso que eu disse para você que é uma obra muito importante de se ler, né? Onde conta-se a história de Ulisses, Agamenon, Odisseu, Menelau, né? São os principais personagens aí da Ilíada e da Odisseia. É um livro aí de domínio público, você encontra na internet, consegue baixar em PDF e consegue ler, tá bom? Então, possivelmente ocorrido entre o ano de 1300 a 1200 a.C., e os gregos enfrentaram a cidade de Troia, que controlava o Estreito de Bósforo, né? Este estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro, tá? E é narrada aí na Ilíada e na Odisseia, tá bom? Então, após a destruição de Troia, chegaram os dórios entre 1200 a.C. a 1100, tá? Os dórios eram povos nômades, porém guerreiros, né? E já conheciam, já tinham domínio do ferro, né? Destruíram as cidades que estavam no centro-norte, ali da região do antigo Império Grego, e dispersaram a população conhecida como a primeira diáspora grega. O que seria diáspora? Diáspora é quando você tem a dispersação dos povos, né? Então, quando os dórios chegam na região, nessa região, a partir da Guerra de Troia, eles vão ocasionar, por meio de suas guerras e política expansionista, a dispersão desses povos. E aí a dispersão desses povos é chamada de quê? Chamada de diáspora, né? E essa diáspora ocorre em direção aonde? A Ásia Menor, né? Onde nós temos as cidades ali de Mileto, de Éfeso e Halicarnasso, beleza? E aí nós temos o fim do período pré-homérico. Com quem? Com a chegada dos dórios a partir da Guerra de Troia. Por isso que alguns historiadores dizem que é verdade, pelo fato de haver uma relação entre a Guerra de Troia com a chegada dos dórios, e outros dizem que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal, beleza? Mas, como não há um consenso, então nós temos aí os dórios chegando, né, e acabam tomando toda aquela região. E aí nós temos a primeira diáspora grega, isso entre o ano 1200 a.C. a 1100 a.C., beleza? Bom, nós temos aqui as primeiras rotas, tá? As primeiras rotas aqui de navegação realizadas pelos gregos, tá? Então aqui nós temos as regiões aqui gregas aqui da Ásia Menor, tá?
que nós temos o Mar Egeu, o Mar Jônio, o Mar Mediterrâneo, beleza? E aí nós vamos ter as mais importantes cidades do Império Grego aí, a Macedônia, Tessália, Etolia, Beócia, Trácia, Atenas, Esparta, né? Lacônia, Mileto, Lídia, Frígia, né? Que são todas cidades aí citadas na Bíblia, Creta, Ilha de Creta, Chipre. Então nós temos aqui todas as rotas que são utilizadas aí pelos gregos nessas transações comerciais, né? Realizadas aí por eles, beleza? Então cada linha dessa indica aí as transições realizadas por jônios, eólios, dórios e aqueus. Esses povos aqui, é importante ressaltar o seguinte, esses povos aqui irão dar origem a todo o Império Grego. Tá? Eram povos nômades, né? Os dórios eram povos nômades de origem também um tanto desconhecida, mas também já dominavam o ferro quando chegaram lá. Quando os dórios chegam lá, os jônios, eólios e aqueus, que têm origem nos pelasgos, já habitavam essa região, mas os dórios acabam dominando toda essa região aqui, tá? E aí nós vamos ter essas rotas comerciais aí, que serão utilizadas como forma de manutenção econômica, tá? Então aqui nós temos mais um mapa aí a partir do século XVIII a.C., né? Toda essa região aqui será a região de economia, né? A região utilizada aí para manutenção da economia do Império Grego, tá? Aí as regiões que eram dominadas pelos dórios são as regiões de verde, né? As regiões aí de laranjado são as regiões dominadas pelos eólios e os aqueus, e as regiões de amarelo dominadas aí pelos jônios, beleza? Bom, e aí nós chegamos no período homérico, tá? E aí no período homérico, e aqui no período homérico, chamado de período homérico porque tem como principal característica aí a ascensão da poesia homérica, né, de Homero. Bom, nesse período, nós temos então, vamos ter, né, um pouco mais à frente, a criação aí da democracia, né, na democracia ateniense. Mas o ponto que influenciará a criação da democracia ateniense é justamente esse sistema político-administrativo que eu vou explicar para vocês agora aqui no período homérico. Depois, então, da consolidação desses povos e a formação do Império Grego, nós teremos, então, o que nós chamamos de gênios. O que é o gênios? Gênios constituía a primeira unidade de economia social, política e religiosa dos gregos, que era comandada por quem? Por um pater. O mesmo conceito de pater família que nós iremos ver lá no Império Romano. O pater detinha funções administrativas, ou também chamado de patriarca, né? Então você tem ali uma unidade gentílica, tá? Uma unidade gentílica que é então administrada por um pater, por um patriarca, tá? Que ao morrer era sucedido pelo seu próprio primogênito, né? Pelo seu filho mais velho, beleza? Era um grupo consanguíneo e a solidariedade entre os seus membros era muito grande, tá? Era uma das características dessa unidade gentílica, tá? Então, essas pequenas comunidades de base familiar, elas serão chamadas de gênos, tá? E elas vão ser muito solidárias umas às outras, beleza? Então, a forma de economia da versão gentílica era agrária, né, e bastante autossuficiente, comandada por um patriarca que era o pater, beleza? Com o aumento da população grega, nós teremos então uma queda no declínio do sistema gentílico, que dará origem depois a quem? A democracia, que é a participação popular, né, na política, na economia e coisas do tipo, beleza? Como o solo grego era um solo muito pobre, então obviamente que as grandes famílias, né, as famílias aristocratas eram quem dominavam as melhores terras, as terras mais férteis do Império Grego, beleza? Então essa era a forma política administrativa do período homérico, onde você tem os gênios. O que são os gênios? São pequenas comunidades de base familiar, que são lideradas por um pater, um patriarca, um chefe da família, né? E ele é responsável então pela disseminação das questões políticas e administrativas dessas regiões, beleza? Então, essa primeira parte política administrativa da Grécia era chamada de governo gentílico, tá? Então nós temos aqui a cidade grega, nós temos aqui Atenas, onde nós temos aqui, né, a Ágora, onde nós temos a Acrópole, que são importantes órgãos aqui
da antiguidade clássica grega, onde se eram utilizados como forma de discussão política, né, e coisas do tipo, tá? Ainda dentro do período pré-homérico, passaram a surgir algumas divisões sociais, ou seja, dentro do período homérico, nós temos o surgimento da propriedade privada, tá? Tome nota disso, a propriedade privada surge dentro do período homérico. Então, o conceito de propriedade privada que nós temos hoje, ela surge aqui dentro do período homérico, ela surge na Grécia. Então, nós vamos ter algumas divisões sociais, nós teremos aqueles que serão os mais ricos, teremos aqueles que estarão ali na classe média, e nós teremos aqueles que estarão ali mais na classe baixa, serão mais pobres, tá? Aí nós temos a segunda diáspora grega, a primeira ocasionada, né, pela invasão dos dórios, né? A segunda diáspora grega é ocasionado devido ao aumento da população das comunidades gentílicas, as guerras que acontecerão entre essas famílias comandadas pelos seus partes, pelos seus patriarcas, né? E aí nós vamos ter a colonização de algumas cidades gregas, né? Por algumas outras regiões do Oriente, tá bom? E aí então isso colocará em risco que a política administrativa gentílica, que a partir do momento que você tem a conquista de regiões gregas por outros territórios, por outros impérios, isso coloca em xeque, coloca em risco a política administrativa gentílica, beleza? E aí então nós vamos ter a queda, né, dessa visão administrativa gentílica, beleza? Mais uma vez um mapinha aí para você ter ideia, né, da dimensão do Império Grego que habitava nessa região aqui, ó. Aqui é um mapa mais ampliado, né? Então nós temos aqui, ó, temos a Europa, tá? A botinha da Itália aqui, né? Aqui nós temos o norte e nordeste da África, o Egito tá bem aqui. E essa parte já seria a parte do Mar Vermelho, estaria bem aqui embaixo. Aí aqui nós teríamos já a parte do Crescente Fértil, né? Aqui seria a Fenícia. Aí nós vamos ter as outras civilizações que nós já estudamos habitando aqui, aonde no famoso Crescente Fértil, beleza? Ó, note os gregos, eles vão habitar essa região aqui, ó, essa região, tá? Essa região. Eu quero salientar algo muito importante, que o Mar Egeu e o Mar Jônio fazem parte do Mar Mediterrâneo, tá bom? Eles são parte do Mar Mediterrâneo, tá? Mas eram apelidados de Mar Jônio e Mar Egeu, né, pelos próprios gregos. Então, por isso que a origem é no Mar Jônio, que seria essa parte aqui, mais próxima à Itália, e o Mar Egeu aqui, já entre as várias ilhas gregas, né, que existem por aqui. Beleza? E aí, então, nós temos o fim do período homérico, né, com a crise do sistema gentílico, né? E aí nós vamos começar a ter discussões políticas mais refinadas em relação à política grega daquele período. E aí nós chegamos no período arcaico. E aí nós veremos os próximos períodos na nossa próxima aula. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês e bons estudos!